Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos aqui no nosso curso de Teologia Online, nosso curso EAD à distância. Lembrando que estamos estudando sobre a disciplina de síntese do Antigo Testamento. Estamos no módulo 2, falando sobre os livros históricos. E hoje a aula de número 8 tem como tema os livros de Samuel, Reis e Crônicas. Eu sou o professor Humberto e sejam bem-vindos a mais uma aula. Lembrando que ainda estamos dentro do campo da teologia bíblica, que tem como objetivo estudar os livros da Bíblia. E dentro desses livros da Bíblia, vamos continuar estudando sobre uma síntese do Antigo Testamento. E dentro do módulo 2, nós estamos estudando uma introdução dos livros históricos e um panorama e composição de seus livros. Josué, Juízes e Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Então esses são os livros do Antigo Testamento. Esses 12 livros que vão compor os livros históricos do Antigo Testamento. E hoje nós vamos estudar sobre o livro de Samuel, Reis e Crônicas. Dentro do livro de Samuel, fazendo aqui uma visão geral, um panorama bíblico completo, nós temos que os livros tomaram esse nome devido à figura humana de destaque neles, que no caso é Samuel. No hebraico quer dizer Shemu, El. Esse El quer dizer pedido a Deus ou aquele que ouviu a Deus. Então, esse é o nome e o significado de Samuel no hebraico. Então, o livro leva o nome de Samuel devido a ele ser, além de um dos autores, ele é o principal personagem dentro desse livro. Se não for o principal, um dos principais. Tá bom? No canô hebraico, o livro de 1 e 2 Samuel faz parte dos profetas anteriores, que nós já estudamos sobre isso nas primeiras aulas. E esses dois livros formavam apenas um só livro, que era o de Samuel. Então a tradição dos tradutores gregos, que é a Septuaginta, é que vão dividir os livros de 1 e 2 Samuel. Também eles vão dividir o de 1 e 2 Reis. Há uma outra versão que vai dizer que é 1º Reis, 2º Reis, 3º Reis e 4 Reis, né, dentro de uma tradição, vamos dizer assim, da Septuaginta. Mas dentro do nosso campo que a gente está estudando teológico, é 1 e 2 Samuel, tá bom? A autoria, estes livros, como a maioria dos livros históricos, são anônimos, não se tem identificando quem foi o autor. Entretanto, a maioria da tradição judaica e o Talmud vai atribuir Samuel. Então, quando a gente fala da tradição judaica, lembrando que a água ela é sempre mais pura, ou ela é muito mais, vamos dizer assim, mais saudável, quanto mais próximo da fonte. E todo o Antigo Testamento foi escrito pelos judeus. Então, quem tem mais autoridade, quem está mais próximo da fonte, é os judeus. Então, os judeus, eles querendo ou não, eles têm mais autoridade para falar do Antigo Testamento do que os gregos. Entretanto, nós vamos observar que essa tradição, quando eu digo que ela tem mais autoridade, é porque ela está mais próxima da fonte. Então, são os judeus que escreveram. Então, dentro do campo do Antigo Testamento, os judeus têm muito mais autoridade do que nós, intérpretes do Antigo Testamento. E nós vamos observar que eles afirmam que o livro de 1 Samuel, do capítulo 1 ao 24, foi escrito por Samuel. E a partir do capítulo 25 do 2 Samuel foi escrito por Natan e Gade, que são os outros autores. E da onde que eles vão tirar isso? Existem as evidências externas e as evidências internas. As evidências externas estão no próprio Talmud, que vai atribuir a Samuel, a Gade e a Natan. E dentro dessas evidências externas, eles vão dizer que só uma testemunha ocular e alguém com acesso daquela época é que poderia detalhar tantos detalhes íntimos dos reis e da visão das narrativas que estavam ocorrendo na época. Então, só alguém contemporâneo daquela ocasião é que poderia ter escrito o livro de 1 e 2 Samuel e também o livro de Reis. Entretanto, existe uma evidência interna dentro da Taná, que é todo o Antigo Testamento. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 29 e o versículo 29, o texto vai dizer assim:
1 Crônicas 29, 29. Vai dizer assim o texto. Cadê? 1 Crônicas 29 e o versículo 29. Vai dizer: E os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas e registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas, do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, nós vamos observar que dentro da própria Bíblia, no livro de Crônicas, vai dizer que os atos de Davi foram escritos por Samuel, Natã e Gade nas suas crônicas, e eles são videntes ou profetas. Então, é isso que nós vamos observar. Evidência eterna. Então, tanto a tradição judaica como o próprio Talmud vai atribuir a Samuel. O período vai de 1100 a 970 a.C. É um período que vai dar aí, aproximadamente de 130 anos, no primeiro e segundo Samuel. O cenário histórico da nação, nós vamos observar agora, o cenário religioso e o cenário político. Dentro do cenário histórico da nação, então, antes da magistratura de Samuel, diversos juízes governaram Israel. Sansão no sudeste de Judá e de Dan, Jefté em Manassés e Efraim, Ibsão, Elon e Abidom julgaram e governaram as outras partes de Israel. Enquanto isso, Samuel crescia em Siló. O que é que a gente observa? É que no período ainda que não existia rei, era apenas os juízes, Samuel é contemporâneo e estava crescendo nesse ambiente de juízes. Quando a gente chega no cenário religioso da nação, nós vamos observar que esse período de 1 Samuel é um período ainda com idolatria e imoralidade. Nós vamos observar em 1 Samuel capítulo 7, o versículo 3, o próprio Samuel vai relatar isso. E falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: E se de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, e tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então a gente observa ainda que dentro do cenário religioso, o povo ainda é um povo idólatra e imoral. Então Samuel vai surgir dentro desse período de idolatria e imoralidade com o povo. Nós vamos observar que a magistratura de Eli, como sumo sacerdote, foi de 40 anos. Embora Eli fosse fiel ao Senhor, fiel no seu ministério sacerdotal, Eli deixou de honrar a Deus por não disciplinar os seus filhos. Nós vamos observar isso também em 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 29. Nós vamos observar Deus repreendendo Eli. Veja o que vai dizer 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que eu ordenei que fizesse na minha morada? E tu por que não honra? E tu por que honra os teus filhos mais do que a mim, para te engodardes das melhores de todas as ofertas do meu povo? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: Na verdade dissera que a tua casa, do teu pai, andaria dentro de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque honra mais a eles e desprezam mais a mim. Por isso será dividido a tua casa. Ou seja, o que é que Deus está falando para Eli? Dizendo que Eli está honrando mais os filhos do que próprio ao Senhor. Que Eli não repreendeu os filhos enquanto eles estavam servindo de forma imoral e profana ao Senhor. Os filhos de Eli é chamado de filho de Belial, ou seja, filho do diabo. Então o que a gente percebe aqui? É que quando um líder, seja ele um líder, ou seja, um obreiro que toma conta da congregação, um líder que toma conta de um departamento, ou um pai que governa a sua casa, e eles não honram a Deus, e honram mais o povo, honram mais os filhos do que a Deus, Deus, mais cedo ou mais tarde, vai julgar e vai punir. Então, se os líderes, os obreiros e os pais não repreenderem os filhos, Deus vai se encarregar de repreender. Então, o próprio Deus vai dizer que poderia, fazer uma aliança perpétua com a casa de Eli. Mas porque Eli não honrou a Deus, Deus vai acabar com o ministério sacerdotal de Eli e de sua casa. Então percebam o quanto é sério um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pai ou um obreiro não repreender e honrar mais o povo do que a Deus. Então o seu ministério está à beira de um fracasso se você fizer isso. Então Deus deixa bem claro, porque você honrou mais o povo do que a mim, seu ministério foi até hoje. Então por esse motivo, Deus vai proferir um julgamento para a casa de Eli. Então é duro falar isso, mas infelizmente muitas pessoas têm deixado de punir, deixado de repreender, de mostrar qual deve ser o caminho. E Deus, Ele cobra. Então Deus não vai cobrar do povo, Deus vai cobrar de vocês que são líderes e obreiros, homens de Deus e mulheres de Deus que estão à frente da obra e não estão repreendendo o povo.
Então Deus vai proferir sua palavra de julgamento à casa de Eli. E em consequência disso, a arca foi roubada, o povo permaneceu separado 75 anos da arca até os dias de Davi. Então o que a gente aprende? Quando a gente não repreende o povo, ou honra mais o povo, nossos filhos, do que a Deus. Deus vai julgar a nossa casa, o nosso ministério, a nossa liderança, e a presença de Deus vai ser separada, afastada do meio do povo. Até que um dia se levante alguém, segundo o coração de Deus, que se preocupe com a presença de Deus e honrar mais a Deus. Então, é o que a gente observa. Esse foi o fracasso religioso da nação de Israel. Porque tanto o povo estava fazendo o que desagradava a Deus, como os filhos do sumo sacerdote. E o sacerdote não repreendia. Então, esse foi o fracasso. Esse é o cenário religioso de 1 Samuel. No cenário político, as divisões internas, ou seja, por falta de uma liderança central, uma anarquia geral. Então, não existia uma liderança firme, não existia uma liderança central em que mostrasse, olha, o caminho é esse, a visão é essa. Então, esse povo agora, por falta de liderança e também pelos seus próprios erros, a tendência a fazer o que é ruim, o povo começou a desandar e uma anarquia geral se instalou no meio do povo. Então, essa é a divisão interna, esse é o cenário político. A falta de liderança e o povo desobedecendo a lei do Senhor. E os inimigos e as opressões externas, que a gente vai observar, que são os filisteus, moabitas e amalequitas. Você vai observar em capítulo 7 de Samuel, vai dizer, olha, se vocês tirarem esses deuses estiverem no meio de vós, os filisteus, Deus vai entregar em vossas mãos. Então a gente vai ver essa opressão externa que também tem no meio do povo. A divisão interna são os filhos de Eli e o próprio povo, e na opressão externa, os povo pagão que vai contra o povo de Deus. Então esse é o cenário político de 1 Samuel. E também 2 Samuel, um pouco, né? Nós vamos ter a transição da anarquia para a monarquia teocrática. Ou seja, em 1 Samuel a gente vai observar essa mudança que a gente observou semana passada. E dentro dessa mudança, nós vamos ter uma monarquia teocrática. Monarquia é quando o rei governa. Mas esse rei vai governar sobre a direção de Deus. É uma monarquia teocrática, ou seja, escolha divina. É divino, é Deus que vai governar, vai ditar as regras para esse reino. Tá bom? Dentro do esboço de 1 Samuel, nós vamos ter como tema principal o estabelecimento de Israel como reino teocrático. Do capítulo 1 ao 7, nós vamos observar aí Samuel, tá bom? Lá a sessão do governo de Samuel. Quando a gente chega aqui no capítulo 8 ao 15, a ascensão do governo de Saul. E quando a gente chega do capítulo 16 ao 31, a ascensão e a função antecipada de Davi. Então o que é que a gente vai observar? Deixa eu só ajeitar aqui. Então o que é que a gente vai observar? Que os primeiros capítulos, tanto do 1 ao 7, nós vamos observar voltado para o ministério de Samuel. A gente vai ver aqui o nascimento e a preparação de Samuel para o serviço. Israel é unificado por Samuel e Samuel é rejeitado como líder de Israel. Quando a gente chega do capítulo 8 ao 15, nós vamos já ver a narrativa de 1 Samuel voltada para Saul. Então o que a gente observa aqui? Saul, escolhido pelo povo, do capítulo 9 e 10, você vai observar isso. Saul confirmado como rei por uma vitória nacional e Saul rejeitado pelo Senhor. Mas no capítulo 12 ao 15 você vai observar isso. E nesse período também, a ascensão e a função antecipada de Davi. Por quê? Davi é ungido como rei e ainda um rei em função, em atividade. Então o que a gente vai observar? O treinamento de Davi, no capítulo 16 e 17, a gente vai ver esse treinamento de Davi, as batalhas de Davi. No capítulo 18 e 19, o serviço de Davi, serviço prestado ao reino de Deus e também ao de Saul, e o prestígio de Davi, porque Davi vai ser muito prestigiado, vai ser muito honrado, e isso vai causar inveja no rei Saul. É difícil para quem é rei, para quem tem uma posição, e você vê um liderado seu com muito mais prestígio e muito mais bem preparado do que você. Então, não é todo mundo que vai saber lidar com isso. Então, quem é invejoso, quem tem um coração mau, ruim, vai querer acabar com a vida e armar situações até mesmo diabólicas para acabar com a vida de quem Deus escolheu. Por causa da inveja, por causa da falta de, vamos dizer assim, de preparação do próprio Saul. Porque se Saul fosse preparado, se Saul cumprisse o que de fato Deus queria, porque Saul cumpriu sim algumas coisas que Deus queria, mas Saul não cumpriu tudo que Deus queria e foi insubmisso. Saul era precipitado. Então, e Davi vai surgindo num cenário em que vai caindo na graça, tanto de Deus como do povo, com muito mais prestígio, e agora Davi vai ser provado e vai ser fugitivo de Saul, porque Saul agora quer tirar a vida de Davi. Isso você vai observar do capítulo 20 ao capítulo 31 de 1 Samuel.
E aqui vamos para algumas curiosidades. Prestem bastante atenção no que vai ser falado agora. Saindo um pouco dessa visão, vamos agora para uma questão mais teológica e uma questão agora mais, vamos dizer assim, de contribuição do livro de 1 Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi o último juiz de Israel. Você vai observar no capítulo 7, no versículo 6, que a Bíblia vai dizer assim: congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Samuel, ele vai ser um juiz de início local, territorial. Daqui a pouco Samuel vai se tornar juiz em todo Israel, em toda a nação. Meus irmãos, depois de Moisés, de Moshe, vai dizer os judeus, depois de Moshe, Samuel vai ser o principal personagem da nação de Israel. Ele que vai julgar, é ele que vai ungir esses reis. Então Samuel, ele consegue unificar esse Israel, essa nação, esse povo que estava meio desandado. Ele consegue juntar. Então Samuel é considerado o último juiz de Israel. Seu ministério como juiz se torna local e depois todo territorial dentro da nação. Samuel também vai iniciar o profetismo. Ele vai organizar a escola de profeta. Se vocês observarem o capítulo 3, vai dizer que Deus chama Samuel. E quando a gente chega no capítulo 10, do versículo 5 em diante, vai dizer: então seguirás a Gibeá, Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, do rancho de profetas, com saltérios, tambores e flautas, harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor, se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mandado a um outro homem. Esse rancho de profeta, essa escola de profeta, a tradição judaica, o Talmud, vai dizer que é Samuel. Samuel que vai organizar essa escola de profeta. E Samuel, ele também se torna um profeta local e depois um profeta reconhecido em todo o território da nação de Israel. Então Samuel vai iniciar o profetismo. O que é isso? Se aprende a profetizar. Se aprende a profetizar, eu já falei isso em outra aula, de acordo com o que está escrito na lei. Você vai profetizar de acordo com o que está na palavra. A profecia não pode ferir o que está escrito. Então, eu vou analisar a história, o que é que o povo está fazendo, por isso são conhecidos como os profetas anteriores, deuterocanônicos. Eles vão profetizar de acordo com o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28 ou 30, das bênçãos e maldições. Agora, para eu profetizar, eu tenho que ser impulsionado, cheio, guiado pelo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo tem que se apossar de mim para eu profetizar. Eu posso profetizar? Sim. Aprendo que eu devo profetizar de acordo com a palavra. Agora, tem que ser direcionado e cheio do Espírito Santo. Não se profetiza apenas por gosto próprio. Se profetiza impulsionado, direcionado pelo Espírito, mas de acordo com a palavra. Então Samuel, ele vai ensinar e vai mostrar, fazer essa escola de profeta. Porque o juiz julga e o profeta representa Deus na terra. É a boca de Deus na terra. Mas Samuel também é sacerdote. Quando a gente chega no capítulo 7, do versículo 7 ao 12, um texto muito conhecido, vai dizer que: e tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, ele chamou de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então Samuel também ele é profeta. Ele é juiz, profeta e sacerdote. Ele tem esse ministério tríplico, essa tríplice do ministério de Samuel. E Samuel vai também ser sacerdote, ou seja, vai interceder pelo povo na presença de Deus. Juiz julga as causas militares e sociais do povo. O profeta fala aquilo que Deus quer para o povo. E o sacerdote intercede, representa o povo e intercede pelo povo diante do altar de Deus. Tá bom? E Samuel vai ungir os dois primeiros reis de Israel, que é justamente Saul e Davi. E alguém pode perguntar assim: professor, se Samuel era da tribo de Levi para ser sacerdote, por quê? O capítulo 1 de Samuel vai dizer que houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Toi, filho de Zufi, Efraimita. Ou seja, o pai de Samuel, Eucana, era da tribo de Efraim. Então, querendo ou não, Samuel é descendente de Efraim. E como é que Samuel vai ser sacerdote? Só poderia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi. Uma curiosidade e uma contribuição. Por que Samuel virou sacerdote? 3 situações. Primeira, a religião. Samuel obedecia e servia ao Senhor. Então, Samuel era alguém fiel a Deus.
obedecia a Deus. Segundo, consanguinidade. Ou seja, Samuel pertencia à linhagem, à nação escolhida por Deus, que era Israel. Samuel fazia parte da nação escolhida por Deus. Não foi aquilo que Jesus vai dizer lá, Pedro vai dizer lá, que nós somos raças eleitas, que nós somos co-herdeiros, carregamos a herança agora sacerdotal? Então, fala de consanguinidade. Ou seja, Samuel pertencia à linhagem do povo escolhido por Deus. E por último, que essa aqui é a mais defendida pelos judeus, a assimilação tribal. O que é isso? Se vocês observarem alguns atletas esportivos, jogadores de futebol, jogadores de basquete, atletas, existe uma coisa chamada naturalização. E para se naturalizar, algumas pessoas têm que morar lá, fazer uma prova e assinar os termos que está decidido a cumprir as leis que regem aquela nação, pagar, cumprir os deveres, não só sociais, mas também, vamos dizer assim, familiares do que se pede ali. Então, para se naturalizar, tem que cumprir tudo aquilo que aquela nação quer. E dentro da nação de Israel, a gente vai observar isso. Caleb vai ser contado pela tribo de Judá. Mas o pai de Caleb era Quenizeu. Ou seja, era de uma nação gentílica. E por que Caleb é contado da tribo de Judá? Você vai observar isso, as referências, depois vai observar sobre isso. Por quê? Caleb vai fazer essa naturalização, essa assimilação tribal. Caleb se converte, o pai de Caleb se converte ao judaísmo, segue ao judaísmo, aquilo que Deus quer, a religião, vem agora a assimilação tribal, e é escolhido agora pela tribo de Judá. E o mesmo vai acontecer com Samuel. Elcana era da tribo de Efraim, mas se naturalizou e se assimilou na tribo de Levi. Você vai observar isso em 1 Crônicas, capítulo 6, do 20 ao 28. Então, ou seja, essa assimilação é se naturalizar, seguir as leis da nação e também da tribo. Cada tribo tinha a sua, vamos dizer assim, os seus costumes. E essa assimilação, tanto Caleb como Samuel, eles vão se assimilar às tribos que eles vão fazer parte agora. E Samuel tanto Samuel como o pai dele vai se naturalizar na tribo de Levi. Isso vocês vão observar ali em 1 Crônicas, capítulo 6, do 20 ao 28. Tá bom? Professor, o povo, Deus vai ficar triste porque o povo perde o reino. E já ouvi muitos pregadores, professor, dizer que era pecado, é errado pedir um rei. Porque quem deve reinar, quem deve governar a nação é Deus. De fato, quem deve governar a nação é Deus. Mas o povo pedir um rei não era pecado. Vamos agora aprender sobre isso? Gênesis capítulo 17. Veja que texto maravilhoso. Gênesis capítulo 17. E o versículo 15 ao 17 vai dizer assim: disse também Deus a Abraão e a Sara: tua mulher já não me chamarás Sarai, porém Sara. Abençoar-lhe-ei, dela te darei um filho, e abençoarei a ela, e se tornará nações, reis e povos que procederão dela. Então se prostrou Abraão, o rosto em terra, e riu, e disse consigo: como um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará luz a Sara com 90 anos. O que é que a gente observa? É que Deus está dizendo que de Abraão e Sara vai ter filho, vai sair povos, nações e reis. Primeira profecia em Gênesis 17, do 15 a 17, Deus dizendo que de Abraão e Sara vai sair reis. Quando a gente chega em Gênesis 49, a bênção de Jacó para Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. E os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Olha, teus irmãos te louvarão. E os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita como um leão. E como uma leoa, quem o despertará? Olha o versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentro dos seus pés, até que venha Siló. Quem é que está em Siló? Samuel. E lhe obedecerão os povos. Ou seja, Jacó vai profetizar e abençoar a Judá, seu filho. Ele vai dizer: olha, teu irmão te louvarão. E vão se prostrar diante de ti. E o cetro, ou cetro, quer dizer assim, o bastão de rei. Porque existia a coroa do rei e existia o cetro. E o cetro não se arredará de ti, ou seja, não sairá de ti. É como se Jacó estivesse dizendo: o rei, dentre a nação de Israel, vai sair de Judá. E
O reinado vai estar sempre na tribo de Judá. Quando a gente chega em Deuteronômio, capítulo 17, na lei, e aqui é interessante a gente observar que Saul era da tribo de Benjamim e Davi era da tribo de Judá. Deuteronômio capítulo 17, olha o que Deus vai dizer. 17, 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres nela, e habitareis, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás um rei sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho que não seja dentre teus irmãos, e que não estabelecerás sobre ti nenhum dentre eles. Ou seja, Moisés já está dizendo, Moisés está dizendo já, lá em Deuteronômio, dizendo que o povo, quando entrar na terra prometida, quando estiver lá, esse povo vai pedir um rei. E que esse rei não deve ser de outras nações. Deve ser um rei escolhido entre os irmãos. Mas da onde? Da tribo de Judá. O que é que a gente observa? O pecado não foi esperar, não foi pedir o rei. O pecado foi não esperar o tempo de Deus. E nem atentar para a bênção e a profecia de Jacó. O pecado foi o povo rejeitar Deus e zombar de Samuel, dizer que Samuel já estava velho e que o povo queria rei. Então o que é que a gente observa? Entre Saul e Davi, um contraste. Saul, da tribo de Benjamim. Aparência exaltada. O profeta foi, ele que foi o ponto do profeta. E enquanto Davi, da tribo de Judá, uma aparência elogiada, em vez de ser exaltada, assim mesmo, é elogiada pelo povo. O profeta que veio até Davi, a unção de Saul foi caminhando para fora da cidade, a unção de Davi foi no meio dos seus irmãos, e o Espírito se apossou dele e nunca mais abandonou ele, até a morte. Já Saul, o Espírito se apartou dele. O coração, né, a coroação de Saul foi diante de todo Israel. Sua postura era presunçosa, orgulhosa e muito ciumenta. Enquanto Davi vai ser diante de Judá e homem segundo o coração de Deus. Então, quando a gente observa o contraste, é que o povo é que vai escolher Saul, e não é Deus. E não é Deus. E essa escolha do povo não estava sob a direção de Deus. Deus permite, o profeta unge, porque o povo quis. E aí a gente vai ter toda a má gestão de alguém que não está sob a direção de Deus. Que não é o tempo dele para aquele lugar. E a gente vai ver a diferença quando é Davi. E quando a gente vai observar aqui primeiro Samuel, os personagens principais, Ana, Eli, Samuel, Saul e Davi, os acontecimentos, Deus ouve a oração de Ana, Deus chama o menino Samuel, Saul é ungido como primeiro rei, a maldade de Saul, Davi é escolhido por Deus, Davi vence o gigante Golias, e o rei Saul persegue Davi e até a morte de Saul. Quando nós vamos agora para 2 Samuel, os personagens principais é Davi, Betseba e Absalão. O que é que a gente vai ter aqui em 2 Samuel? É o estabelecimento de Davi como rei teocrático. O que é que a gente observa do capítulo 1 ao 10? O triunfo de Davi como rei, as aflições de Davi como homem imprudente e apaixonado, do capítulo 11 ao capítulo 20, e a aprovação de Davi de uma disciplina teocrática, do capítulo 21 ao capítulo 24. Então o que é que a gente observa? Que Natan foi um profeta corajoso e sábio para lidar com Davi, quando foi acusar Davi. É interessante vocês observarem que Natan não vai chegar acusando Davi, ele vai, aos poucos, falar uma parábola, uma história, para depois dizer que o rei estava errado. E ali nós temos que Davi vai preparar, planejou a morte de Urias através da espada, e a lei vai dizer que é olho por olho e dente por dente. Então Davi merecia morrer, também atravessado pela espada. Mas como Davi se arrepende, e aí o profeta vai dizer assim: Deus poupou tua vida e poupou o teu reinado. Porém, a espada, que era para te matar, não vai te matar, mas vai estar atravessada na tua casa. E aí o que a gente acontece? Morte do filho de Davi, incesto na casa de Davi, Absalão mata Amnon, rebelião de Absalão e a morte de Absalão. Tudo por conta da consequência do pecado de Davi. Então, a espada não matou Davi, mas a espada ficou atravessada na sua casa, em seu lar. Professor, por que Davi é chamado alguém segundo o coração de Deus, mesmo pecando? Porque Davi foi honrado por Deus, mesmo ele fazendo o que ele fez. O que a gente vai observar? O significado do nome Davi, lá no hebraico David, significa amado, querido, predileto. No âmbito e na prática espiritual, Davi é o eleito de Deus. O que a gente observa? Por que Davi, essa expressão, alguém segundo o coração de Deus? Porque quem tem o coração de Deus executa a vontade de Deus. Alguém segundo o coração de Deus, Davi não tinha sede pelo poder, mas pela adoração e a presença de Deus. Davi é alguém segundo o coração de Deus porque é um rei que sabia esperar o tempo e confiar em Deus. Enquanto Saul
era alguém que queria executar sua própria vontade, é alguém que tinha sede e fome pela coroa, pelo trono, e é alguém que não sabia esperar o tempo e que não confiava em Deus. Então, essa é a diferença de quem alguém segundo o coração de Deus. E por causa disso, Davi foi honrado por Deus. Honrado em que sentido? O legado do seu exército foi o exército mais poderoso e vitorioso da história de Israel. Um legado e padrão de rei, porque Davi agora vai ser o padrão de rei piedoso, adorador, alguém que trouxe de volta a arca, a alegria, a adoração para Israel, alguém que vai valorizar o lugar sagrado, o templo de Deus. Davi vai conquistar ali a cidade dos Jebuseus, que é a atual Jerusalém, e ali vai fazer todo o projeto da adoração a Deus, de novo, para a questão monoteísta e exclusividade da adoração de Deus. Então Davi é um padrão de rei piedoso. E por último, Deus vai honrar Davi com uma dinastia perpétua, porque Davi entendeu o chamado messiânico que Deus tinha na vida dele. E através disso, Deus vai dizer assim, olha, Davi vai ser o padrão de rei, e da onde vai vir o ungido e o Messias. Então Davi entendeu isso. E até hoje, Davi é visto como, sem dúvida, um dos maiores reis de toda a face da história da humanidade. E sem dúvida, o principal rei de Israel. E Davi é tão importante que a bandeira de Israel tem o símbolo da estrela de Davi. E aí você tira a importância desse rei para a nação de Israel. Agora vamos para os livros de Reis e Crônicas. Quando a gente chega no livro de Reis, nós temos aqui um conselho de Davi para Salomão. E qual é o conselho de Davi para Salomão? Antes de tudo, de governar, de abençoar, Davi vai dar um conselho como rei para Salomão. Aproximando-se os dias da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos, para guardar seus estatutos, seus mandamentos, seus juízes, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moshe, para que prosperais em tudo quanto fizerem, e por onde quer que tu fores. Essa expressão, ser corajoso e ser homem, existe uma diferença. Antes de a gente ser homem de Deus, antes de a gente ser rei, antes de a gente ser qualquer outra coisa, primeiro devemos ser corajosos, homem e mulher. Quando eu digo homem e mulher, quando a gente fala de macho, macho fala da reprodução, do elemento reprodutor, do da mulher, do elemento fêmea receptor. Essa é a ideia de fêmea e macho, dos elementos. Mas quando a gente fala de homem e mulher, fala de caráter. Primeiro fala de consciência, de moralidade. E moralidade não se consegue depois que é rei. Boa reputação não se consegue depois que tem dinheiro. Isso é o que você tem. Primeiro Davi está dizendo, primeiro valorize, primeiro seja corajoso, homem, com moral, boa reputação. Seja homem, mulher. E depois de Deus. É diferente. Porque tem homem, mas tem homem que é homem de Deus. É um homem ímpio. É um homem que não anda no caminho do Senhor. Então primeiro seja homem. Homem, depois, no versículo 3, de Deus. Quem cumpre o que Deus quer. Não é Deus de homem, mas é homem de Deus. Então, esse deve ser o conselho. É isso que nós devemos ter. Primeiro seja homem, primeiro seja mulher. Tenha caráter. Tenha moralidade. Primeiro trate você. E depois, ande nos caminhos do Senhor. Para que quando alguém for falar de você, ali passa um homem de Deus, uma mulher de Deus. É o que está faltando em nossos dias. O que Davi está dizendo para Salomão seja referência. Seja homem. E depois, homem de Deus. Dentro desse contraste, vai dizer que Samuel mais reis é igual a crônicas. Essa equação está certa, professor? Sim e não. Embora englobe os mesmos assuntos, tanto Samuel e reis e crônicas, mas os livros têm as suas diferenças, que a gente vai observar mais na frente. A visão panorâmica, o autor é um historiador, vou falar isso mais na frente, e o alvo vai descrever aqui um alvo político e de reino dividido, tá bom? Você vai ver mais na frente. Vamos lá. Dentro do cenário, o cenário histórico, as dinastias. No Reino Unido, nós tivemos Saul e Davi. Né? Israel ainda estava unido. E ainda ali, também, né, na época de Salomão. No Reino do Norte, tivemos 9 dinastias. No Reino do Sul, tivemos uma apenas dinastias. Súditos. A gente vai observar que no Reino de Saul e de Davi, as 12 tribos. No Reino do Norte, 10 tribos. No Reino de Judá, 2 tribos. A monarquia. Nós vamos observar que no Reino Unido, tiveram reis fiéis e infiéis. No Reino do Norte, só tiveram reis infiéis. E no Reino do Sul, tiveram reis fiéis e infiéis. No Reino Unido, ali, né, quando estava
Quando eu digo Reino Unido, é como as 12 tribos estavam unidas. Era tudo nação de Israel. Os profetas atuaram juntos aos reis. No reino do norte, os profetas atuaram contra os reis e alguns abandonaram a Deus para agradar os reis. É aquele tipo de profeta. Só fala o que o rei quer ouvir. Mas Deus ainda tem os Micaías. Deus ainda tem profeta para dizer, olha, isso aí está errado. Profetizar o que Deus quer. Não é ser bajulador, não. Nós estamos vivendo uma época que tem mais bajuladores do que profetas. São indignos de ser chamados de profetas. Porque agradam mais, querem falar mais, agradar mais o ouvido. Quem está com o poder, como se diz, com um cetro, com um chicote na mão, do que agradar a Deus. Então, seja profeta. Não seja bajulador. Seja profeta. Seja homem de Deus. Mulher de Deus. Fale o que Deus quer. Pronto. Já os profetas do Reino do Sul é diferente. Todos atuaram confrontando o rei. Tá errado, viu? Tá errado, é assim. E por isso é que o reinado perpétuo saiu da nação de Judá. O Messias veio da nação de Judá. Por quê? Lá não tinha bajulador, não. Lá tinha homens e mulheres de Deus e profetas que confrontavam. Errado é errado, certo é certo. Acabou. Os sacerdotes no Reino Unido serviam no templo. Já no Reino do Norte, serviam aos reis. Eram sacerdotes que serviam mais no templo e desprezavam a Deus. Já no Reino do Sul, serviam a Deus no templo. Ou seja, no ambiente, um lugar sagrado. Consagrado ao Senhor. No Reino Unido, nós vamos ver a idolatria presente na vida de Salomão. Pelo incrível que pareça, Saul não foi idólatra. Saul tinha vários defeitos, mas não era idólatra. Mas quando a gente chega no Reino do Norte, nós temos aí Baal e Astarote, que são os principais deuses estranhos que esse povo vai adorar. E no Reino do Sul, dependia do rei. E o povo praticava a idolatria. Mas no Reino do Sul, a gente vai ver reis que foram fiéis ao propósito, que não foram idólatras. Mas a gente também vai ver que houve reis que foram idólatras. Tá bom? Essa ficou a divisão do reino. O Reino de Israel, que é o Reino do Norte, ficou ali com 10 tribos, né, 9 dinastias. E o Reino do Sul, que é Jeroboão, né? E o Reino do Sul com Roboão, que vai vir a descendência de Davi, ficou com 2 tribos. A tribo de Judá e Benjamim, e uma dinastia, que foi a de Davi. Tá bom? Curiosidades. O livro que cita outros livros, né? A gente vai observar, o autor de Reis foi um grande pesquisador e consultou muitos livros para escrever sua obra. Veja algumas fontes da sua pesquisa. Se a gente observar Primeiros Reis, capítulo 14, e o versículo 19, vai dizer assim: quanto mais os atos de Jeroboão, como ganhou, como reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. E a gente vai observar essa situação, que vai consultar outros livros. E o 29 vai dizer assim: quanto mais os atos de Jeroboão, tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Então a gente vai observar que os livros de reis vai fazer citação de outros livros. Aí quem vai pegar reis para escrever, pegou esses livros, essas crônicas, e vai escrever os livros de reis. Tá bom? As curiosidades que nós temos aqui, 2 profetas que se destacam, né? Que é Elias e Eliseu, um livro que destaca muito o ofício dos profetas, que é o livro de reis. E nós vamos ter aí essa curiosidade de Elias e Eliseu, que destaca o início do ministério profético. Aqui é o início mesmo do ministério profético, vai se dar muita ênfase através de Elias e Eliseu, tá bom? Nós temos aqui os livros de crônicas, que eu vou já adiantar aqui. Gente, o resumo de tudo. Aqui vai ser o segredo. Professor, como ler o livro de Samuel, Reis e Crônicas? Aqui vai o segredo para todos. Deixa eu vir aqui, tá aqui. Anote e pensa aí. Pode tirar print. Esse é o segredo. Qual é o contraste de Samuel, Reis e Crônicas? A cosmovisão de Samuel e Reis é que o autor ele vai dar ênfase à cosmovisão de um historiador e profeta. Ou seja, ele vai avaliar a história e vai escrever de acordo com a parte religiosa e moral. Então, a cosmovisão de Samuel e de Reis é de um historiador e profeta. Já o de Crônicas, ele é um autor religioso e teológico, ele é um sacerdote. Se você observar, o livro de Crônicas vai narrar as histórias diferente de Samuel e Reis. Qual é a dimensão nacional de Samuel e Reis? Vai falar sobre a queda de Israel e de Judá, enquanto de Crônicas vai falar da queda de Judá. Qual é a ocasião de Samuel e Reis? Antes do exílio. E qual é a ocasião nacional de Crônicas? Após o exílio. Qual é o estilo literário de Samuel e Reis? Biográfico. Vai narrar a vida de certos personagens. Já de Crônicas é genealógico. Vai narrar a origem das famílias real. Qual é a preocupação do livro de Samuel e Reis? A preocupação é com a idolatria e a apostasia. Já a preocupação do autor de Crônicas é com a insensibilidade espiritual. A centralização do livro de Samuel e Reis é na história dos reis e denunciar os seus pecados. E enquanto a centralização do livro de Crônicas é centralizado no templo, na adoração, na família real de Judá, e vai omitir informações que venham a degrenir a imagem da dinastia de Davi. Explique isso melhor, professor. Vamos lá. Meus irmãos, na política,
se vocês observarem na política, de governador, presidente e prefeito, todos esses homens e até deputados, ele tem um cronista. O que é que esse cronista vai fazer? O cronista vai anotar o que tem de bom e o que tem de ruim na gestão. Mas vai dar mais ênfase ao que ele fez de bom. Por quê? Ele quer passar a imagem para o povo das boas obras de que aquele político fez. Essa é a ideia do cronista. Dentro da Bíblia, o cronista não vai esconder o que os reis fizeram de ruim. Porém, ele vai dar ênfase maior a o que a descendência, a dinastia de Davi fez de bom. Ele não pode degredir a imagem de Davi. Por isso ele vai omitir certas informações, ou seja, certos erros que Davi cometeu. Por exemplo, enquanto em Samuel e Reis, Davi apanha o profeta Reubarrote dos reis, os cronistas vai pegar mais leve com os reis. Vai omitir. E isso vocês vão observar em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, e vai dizer que e Davi, instigado por Deus, contou o povo de Israel. E em Crônicas vai dizer 21, e Davi, tentado ou influenciado pelo diabo, por Satanás, vai fazer a contagem do povo. Aí agora eu lhe pergunto, quem é que está certo? Samuel, o livro de Samuel ou o livro de Crônicas? Davi contou o povo. Porque foi Deus que mandou ou foi o diabo que mandou? E agora? Qual é a diferença? É justamente isso. Enquanto o profeta é assim, quem manda em tudo é Deus. Existem deuses estranhos, que é Baal e Astarote. Então, o historiador e o profeta, no livro de Samuel e Reis, não tem ideia de diabo, de capeta, ser mais forte do que Deus. Ou seja, Davi não era para contar o povo, mas só contou porque Deus permitiu. Porque Deus é soberano. Deus poderia dizer assim, tu não vai contar. Então a leitura do profeta é que tudo que acontece aqui no globo, no cosmos, é o que Deus quer. Por isso ele vai dizer assim, olhe, Davi contou impulsionado por Deus, mas Deus não queria que ele contasse não. Aí o cronista vai dizer assim, mas rapaz, se a gente for dizer que Davi pecou, rapaz, se a gente for dizer que foi Davi que desobedeceu a Deus, a gente não vai soar bem. O que é que a gente vai dizer? Poxa, Davi foi impulsionado pelo diabo, foi tentado. Ou seja, é querendo que amenizar o erro de Davi. E que de fato não deixa de mentir. Davi foi sim tentado pelo diabo para fazer a contagem do povo. Agora, o cronista quer dizer assim que o erro de Davi teve um agente. E foi o diabo. E já Samuel vai dizer assim, foi Deus que pediu, mas Deus não queria que ele contasse não. Davi foi de contra o que Deus queria. Essa é a ideia de Samuel. E já no cronista foi, Davi só pecou porque ele foi impulsionado pelo diabo. Foi um momento de fraqueza dele. Essa é a ideia de Samuel e Reis e Crônicas. Enquanto o objetivo, agora vem o objetivo de Samuel e Reis, é advertir a nação, punir, o profeta acusa mesmo, bota a mão na cara, você está errado, acabou. Não tem nada que esconder não. Pode ser profeta, pode ser rei, pode ser rainha, pode ser o que for. O profeta fala na cara. Já o cronista, qual é a ideia? Mas rapaz, o povo está voltando do exílio, a gente precisa encorajar esse povo e até a autoestima. Então o que esse povo precisa? Esse povo, para não fazer o que ele fez de errado, vamos dizer que os reis de Judá foram os reis mais fiéis que tiveram e que a aliança de Deus com Davi é perpétua. E vamos mostrar que Salomão fez. Enquanto em Samuel e Reis, Salomão pintou e bordou, lá em Crônicas, e Salomão orou. E a glória de Deus invadiu o templo. E ninguém poderia mais falar, ninguém conseguia mais fazer mais nada, porque a glória de Deus desceu. E o rei Salomão se alegrou e adorou o Senhor. Ou seja, está lá em Crônicas falando que Salomão adorou. E enquanto em Samuel e Reis vai dizer que Salomão se curvou para outros deuses e ofereceu incenso. Por quê? Irmãos, eu vou dizer um negócio sério para vocês. Um segredo para quem quer pegar uma obra que mudou o dirigente, mudou o pastor, e de repente a obra está muito desmotivada do povo. Pregue em cima de Crônicas sobre a fidelidade dos remanescentes fiéis, dos reis fiéis, e mostre as bênçãos de Deus, o que Deus fez. O povo vai levantar de novo a autoestima e dizer, vale a pena ser fiel, vamos embora. Teve gente que fez coisa errada, mas teve gente que fez coisa certa. O caminho é esse. Quer levantar a autoestima da adoração da igreja? Fale de quem é fiel e de verdadeira adoração. Pregue em cima disso, você vai ter uma igreja forte. Agora, claro, se estiver enfrentando dificuldades no meio do povo. Então, essa é a ideia de Crônicas, Samuel e Reis. Essa é a diferença. Então, que Deus vos abençoe. Até a próxima aula. Deu pra gente entender um pouco aí como é que funciona os livros de Reis e Samuel, Reis e Crônicas. Então, que Deus vos abençoe. E até a próxima aula. E que a gente seja os remanescentes fiéis de Deus. Que a gente permaneça adorando a Hashem, a Yahvé,
como o único e verdadeiro Deus. E que a gente não deixe de denunciar o pecado. Que a gente não alivie. Que a gente não deixe passar em branco o que os nossos liderados, os nossos filhos fizeram de errado. Devemos corrigir e devemos repreender para que Deus depois não cobre da gente. Então que Deus vos abençoe. Permaneçam fiéis àquilo que Deus tem feito e proposto para a vida de vocês. E a gente assim vai encerrando essa parte dos livros históricos e vamos para os livros poéticos. Então que Deus vos abençoe e até a próxima aula.